A essência dos direitos humanos é o direito a ter direito. Olá, eu sou o Preto e este é o Segredos da Alma. E hoje eu tenho o prazer enorme de ter aqui uma dádiva de Deus. Senhoras e senhores, Dora Chipande. Olá, Preto. É um prazer enorme estar aqui nesta iniciativa, neste programa, neste podcast, com este nome tão intenso, Segredos da Alma. É bem... Sim. A ideia é nós, como eu estava a dizer, exprimirmos ao máximo essa bagagem toda que vocês, que são um ícone em várias áreas que vocês atuam, para transmitirem aquilo que é o vosso conhecimento, a vossa essência. E tu és uma enciclopédia de conhecimento e vai de encontro com que é o Segredos da Alma, que é uma enciclopédia de vivências, experiências, metodologias de sucesso contadas na primeira pessoa. Obrigada. Então, estamos com a convidada certa para poder explanar aquilo que são as suas experiências. Quem é a Dora? Uau! É interessante esta pergunta porque eu me caracterizava muito a dizer que eu sou muito mais alma do que corpo, né? Então, para mim, eu acho que a alma é aquela parte que a essência, né? Que nos conecta com Deus, com a criação e tudo mais. E o corpo é a nossa roupa, né? O nosso veículo para viver essa vida que nos foi dada. Então, adoro essa pessoa muito intensa. Tudo aquilo que ela faz, ela tenta ser fiel, primeiro, àquilo que são os seus princípios. E, acima de tudo, viver de acordo com o bem ao próximo, né? Eu gosto de trilhar o meu caminho, mas sabendo que não vivo num mundo sozinha. Claro. E que cada passo que eu for a dar sempre vai influenciar ao próximo. Então, eu tomo sempre esse cuidado. Então, a Dora é essa pessoa intensa que quer muito viver a vida, gosta muito de aprender e apaixonada pela jornada. Então, tudo aquilo que vem, eu recebo e tento maximizar. Essa intensidade toda que claramente deve pôr em tudo aquilo que faz e que toca. Falou-me de amor ao próximo. Sei que é defensora dos direitos humanos. Gostaria que tocasse um bocadinho dessa sua experiência. Eu acho que para poder responder melhor, eu tenho de ir àquilo que são as minhas origens, onde eu fui criada. Claro. Eu venho de uma família desde avô, bisavô, mãe, pai, todos vou dizer, uma família de libertadores do país, né? Sempre... Obrigado por isso. Senão não estaríamos aqui. Exatamente. Então, estes valores humanos sempre estiveram muito lá em casa. Desde que, eu não falo só por mim, mas também porque são as histórias, acredito que os meus irmãos podem testemunhar isso, que tudo que a gente sempre ouviu durante o nosso crescimento sempre foi muita história de luta, de conquista e de valorização do homem. Falamos do meu avô, que lutou contra o colonialismo. Falamos dos meus pais, que foram fruto disso, que quebraram aquele ciclo desde escravidão, colonialismo, a independência, para até onde nós chegamos hoje, para que nós estejamos aqui a falar, para que o preto tenha esse poder da expressão, foi porque pessoas como meu pai, meu avô, meu bisavô lutaram para isso, para que o preto pudesse hoje dizer que é preto com muito orgulho. Muito orgulho mesmo. Então, é muito nesse sentido. Nós sempre crescemos numa casa
em que os meus pais sempre acolheram os meus primos, os familiares da minha mãe, os familiares dos familiares, e nós temos uma particularidade muito grande. Eu nunca chamei os meus primos de primos, são todos manos e manas. Os tios é pai e mãe. Então tem sempre essa coesão que desperta muito aquilo que é a humanidade, porque nós desde cedo dividimos a cama, dividimos o prato, e não tem como nós, porque era aquilo, quem passa de classe passa os livros para o outro. Exatamente. Hoje em dia, infelizmente, não temos essa a roupa fica cultura. mais pequena, passa para o outro. Então é muito nesse sentido que foi despertando aquela parte humana, de ver os meus pais a fazerem, não digo, eu detesto o nome caridade, mas solidariedade. Certo. E a exercer o amor ao próprio. Então, daí é que eu comecei a ver desde pequena que neste mundo não vivemos sozinhos. E todos precisamos de todos e todos devemos fazer tudo em comunidade. Então, é muito nesse sentido que vê esta parte humana que vive dentro da Dora. Por isso é que eu sempre digo que love is the key. Tu podes ter uma parte humana, mas se não tiveres amor dentro de ti, eu acho que estás com uma alma podre. E graças a Deus, tu tens uma alma bonita que te leva a ser solidária com as outras pessoas. Tanto é que és ativista social, filantropa, defensora dos direitos humanos, és artista plástica. Exatamente. O que a Dora não é? Nossa, eu não sou muitas coisas. Isso ainda é muito, muito, muito pouco. Eu me considero ainda muito pequena para aquilo modesta. Sim, para aquilo que sou uma gotinha no oceano, mas acredito que a diferença é assim. A gente não quando se trata de fazer a diferença, começa-se mesmo de pequeno. Então, eu acredito que estas minhas ações, de certa forma, vão impactar de uma maneira grande. Então, não é porque a Dora espalha-se, porque ela hoje escreveu um livro, porque ela entende, pinta, não sei aonde, entende, está a dar palestras. Existe uma ligação em todas estas coisas. Existe uma vontade muito grande de poder espalhar uma cidadania ativa, de poder espalhar, de ter este ativismo, de ensinar o ativismo às crianças, aos jovens, ensinar que o nosso país é feito de nós mesmos. A África é feita dos africanos. Então não podemos ter um mundo mais humano se os seres humanos não são humanos. Então é muito nesse sentido. Então eu tento mostrar a minha humanidade, é muito dar exemplo, mostrar às pessoas mais pelas ações. Então, eu faço os meus quadros, uma percentagem do valor que as pessoas pagam por todos os meus trabalhos sempre vão para a Fundação Alberto Akishibanda, sempre. É a minha forma de poder ajudar. Eu fiz o meu livro também dessa forma, que é quanto mais, por isso o livro tem um preço muito acessível para que ele possa chegar o máximo de pessoas possíveis. Então eu sempre penso que tudo que o universo tem sido tão bom e tem que retribuir isso, claro. Né? Para eu chegar até aqui é porque muita gente fez e eu tenho que fazer também. Dá e ser-vos-á dado. Exatamente. Mencionou, para além das artes plásticas, essa questão do livro. Vamos colocar um bocadinho nessa parte. O seu livro chama-se Lipondo. Exatamente. O que é que significa o Lipondo e qual é a essência do seu livro e o que lhe fez escrever um livro dessa magnitude? Lipondo eu digo que é das coisas mais dos passos, vamos dizer, dos meus maiores feitos. Foi um ato de muita coragem e eu me considero vencedora por isso. Lipondo, primeiro começar pelo título, né? Lipondo, terapia surda. Lipondo é uma palavra maconde, que significa buraco, mas não um buraco pequeno, um buraco grande mesmo, um precipício. Então,
É engraçado porque eu primeiro escrevi o livro e claro que vem vários títulos, né? Eu já sabia que ia se chamar terapia primeiro. Tinha que ter terapia no título. Porque é mesmo uma terapia, uma busca por uma cura. Então, depois anexei o terapia surda. Surda por quê? Porque é um caminho que a gente percorre, mas que para este tipo de história e testemunho, quase ninguém quer ouvir. Então, por isso que veio este nome de surdo. Agora, lipondo por quê? Porque é um buraco. Então, mas este lipondo é um lugar... Atualmente, o lipondo existe. Ok. É um lugar no Planalto de Moeda. É um precipício que existe lá, é uma falha tectônica que tem lá. E é resultado de uma falha tectônica. E é interessante porque aquilo é tão fundo, mas tão fundo, que depois do lipondo, né, se a gente para em cima, lá embaixo tem plantações, veja, as aldeias, né, tipo tudo lá. Então, o lipondo, mas para nós, quando éramos crianças, não deixavam ir para lá, para ir ver o buraco. Diziam, aquilo vai vos atrair, vocês vão cair, vão não sei o quê. Porque contam também que na altura, quando aconteceu o massacre de Moeda, tinha pessoas que estavam a fugir dos tiros lá e que foram caindo lá. E que também, às vezes, o governo colonial torturava as pessoas e lançava lá. Então, e tinha esta coisa de ninguém pode chegar perto do lipondo. E tornou-se que é das paisagens mais lindas que eu já vi na minha vida. Porque, de facto, é uma paisagem natural muito bonita. Há males que vêm para bem. Exatamente. Então, para mim, é do sentido, é um buraco. Então, para tu poderes perceber a beleza do lipondo, tu tens que ir lá e ver. Então, é isso. Então, a cura, tu tens de ir até ao fundo da doença para poder buscar a cura. Então, é muito nesse sentido. Por isso, o nome do buraco. Certo. Exatamente. Então, para ser uma terapia, claramente que existe uma doença. Exatamente. De que doença nós estamos a falar exatamente? Então, o Lipondo é um livro tão especial porque primeiro ele fala de uma problemática social que eu até digo que acaba sendo muito comparado ao Covid, como se é uma epidemia, que é a questão da violência sexual infantil. Então, e até uma segunda parte que acaba tornando o Lipondo muito mais forte, porque ele fala de episódios, fala de uma história que foi vivida por mim. Então, eu conto a minha história de violência sexual infantil que eu sofri dentro de casa durante a infância. Então, eu conto, falo no livro e muito abertamente do que aconteceu. E por que eu resolvi escrever? Porque é uma das perguntas que eu mais recebo. Mas Dora, por que tu vens de uma família tão importante? Por que fazes isso? Por que estás a expor as pessoas? Então, para mim, eu penso que a palavra de ordem é denunciar. Quando a Dora sai... A Dora, antes de ser Dora, primeiro, foi uma menina, né? Sempre chamaram-me Dorinha, carinhosamente. Então, a Dora foi Dorinha, que a Dorinha foi molestada e a Dorinha na altura não tinha como se defender. Mas a Dorinha tornou-se Dora, que pode se defender e pode denunciar. Então, este é o meu manifesto de denúncia, e não só de denúncia, é a minha forma também de poder abraçar as outras vítimas. Porque uma das coisas que falta é este acolhimento, dizer, olha, eu estou aqui, isso aconteceu comigo e a vida não acaba aqui. Claro. Temos de procurar ajuda. E existem várias formas de procurar ajuda e de obter ajuda. Então, este livro é especial nesse sentido, porque a gente acaba por tirar os panos de algo que a sociedade põe lá no lipondo, lá no buraco. E não quer que ninguém ouça sobre esse assunto. As famílias não falam, mas eu posso aqui apostar mais de não sei quantos milhões de dólares que, se a gente for à rua, qualquer pessoa conhece, tem um primo, uma prima, um sobrinho, uma vizinha que sofreu um caso de violência sexual na infância. Sem contar que tem uns casos também das pessoas adultas, mas os casos na infância são
são alarmantes e é uma coisa que tende a crescer. Infelizmente as crianças não têm voz. Sim. E não tem ajuda de ninguém que os possa dar a mão. Então eu diria da seguinte maneira: existia a Dorinha, hoje existe uma Dora Coragem, né? Porque foi preciso mesmo tu teres coragem para trazer à tona essa problemática, principalmente por ter acontecido contigo, mas que claramente se transformou numa mais-valia para as outras pessoas que realmente não têm vez. Sim, e através da tua coragem vão poder se libertar e sair dessa escravidão, né? Não, sem dúvidas, é mesmo é uma escravidão mesmo, porque ao que a violência cria, qualquer tipo de violência sempre vem a parte do trauma. Tu às vezes não entendes porque é que pessoas adultas têm certos comportamentos. Muitas das vezes a pessoa não consegue abraçar, não consegue se relacionar, mesmo ter uma vida profissional, porque tem ali um trauma que está a perseguir a pessoa. Então, tem esta questão. Eu me lembro, falaste de algo muito interessante, as crianças não têm voz, não têm como se protegerem, e cabe muito aos adultos poderem fazer isso, mas agora já se vê um conceito que fala-se muito do empoderamento das próprias crianças, porque hoje em dia eu estudo muito sobre o assunto, porque trabalho com pessoas que trabalham nessa área também, e eu tenho um programa associado ao livro que se chama Caravana Lipondo, onde a gente vai em um ciclo de palestras, a falar com formadores, nas escolas, alunos, crianças, para que possam, de certa forma, ter algumas ferramentas. Porque eu acredito que tem coisas que eu descobri agora que talvez, se naquela altura eu soubesse, claro, que eu sou pequena, mas eu posso me defender, né? Não pode tocar aqui, não pode, porque o corpo tem regras e a criança tem que ter esse conhecimento de que no meu corpo não podem tocar aqui, não podem tocar ali, independentemente que seja um tio, e porque os casos que a gente principalmente se for um tio, tio, avô, pai. Exatamente. Eu recebo amigo do pai. Exatamente, recebo cada depoimento, as pessoas vêm ter comigo para contar as suas histórias, muitas delas para poderem se libertar, e dizem, olha, eu tenho 50 anos, mas eu nunca consegui falar sobre esse assunto. Imagina só alguém que está a viver com aquilo há 40 anos. Exatamente. A dizer que tem sonhos que não consegue entender porquê. Outros caem nos vícios por causa disso. E são questões que a sociedade tem que começar a abrir esse diálogo. Mas a sociedade estaria aberta para, ou está agora aberta para receber esse tipo de abordagens, ou ainda continua a ser um tabu a 100%? Pela natureza do próprio crime, torna tudo muito complicado, porque ninguém quer denunciar o seu pai, não quer denunciar o seu irmão, o seu tio, o seu avô. É algo muito vergonhoso. O que as pessoas preferem, muitas das famílias preferem silenciar aquela vítima, fingir que não aconteceu nada, do que ir à polícia e dizer, o nosso patrono aqui fez isto com a nossa criança. Então todo mundo prefere fingir que nunca aconteceu nada. E as vítimas continuam ali. Nós preferimos sacrificar um ser humano, uma vida inteira, e para que aquele... Só que o que nós esquecemos é que aquela pessoa é criminosa. É uma pessoa que está à margem da sociedade. E pode fazer mais vítimas. Claramente. Se não for parado, acaba claramente, ali. Sim. Não vão querer dizer que vai só fazer com uma pessoa. Então não acaba vai virar ali. Exatamente. Um ciclo. Então nós temos de perceber isso. Que isto é um crime, tem que ser denunciado, aquela criança tem que ser protegida, tem que ser ouvida, tem que ser tratada para que possa ser um ser humano que possa servir à sociedade. Então é muito importante. O que aconteceu com a Dora claramente criou-lhe muitas barreiras, mas olhando para aquilo que é o seu desenvolvimento atual,
nota-se, claro, que conseguiu passar por essa fase com alguma mestria. Que conselho daria para as outras pessoas que desistem a quando há uma adversidade? Eu diria que a vida é o dom mais precioso que nos foi dado. Há quem acredita que foi dado por Deus, há quem acredita que aconteceu, seja como for. Mas é o dom, é a coisa mais preciosa que a gente tem. E a vida vem com todas essas coisas maravilhosas que podem nos acontecer. Quando nós vivemos, nós amamos, nós sorrimos, ficamos tristes. Acontecem todas essas coisas que nos fazem ser pessoas, eu acredito, que é a nossa existência. Então, por que desistir da vida? Faz parte do pacote. Então, se as pessoas vêm aqui, a Dora conseguiu, ela faz isso, faz aquilo, não é porque ela não tem dificuldades, tem, e tem muitas dificuldades. E se eu estou até aqui, se eu cheguei até aqui, se eu consigo hoje acordar e vir aqui falar sobre esse assunto, ninguém podia dizer que há anos atrás, nem há muito tempo atrás, eu não conseguia falar sem estar aqui a chorar, a soluçar, nem podia ouvir falar sobre esse assunto. Eu não podia até assistir um filme que tem uma cena assim, um pouco, aquilo estragava o mês inteiro. Então, mas levou-me muito a pedir ajuda, a procurar ajuda profissional. E é algo que eu sempre digo aos meninos e às meninas, aos senhores e às senhoras que vêm ter comigo. Todos perguntam isso, Dora, como é que tu fazes? Como é que tu consegues? Disse, porque eu ainda estou em tratamento, ainda estou em terapia, não é porque eu estou curada, não estou curada. E não devemos procurar por uma cura, mas sim procurar por um tratamento. Porque eu não sei se a cura realmente existe, mas existe um tratamento. E o tratamento, infelizmente, quando se trata de situações de trauma, nós precisamos de um aparato inteiro ali para estar para nós. Temos de deixar muita coisa. Quando a gente hoje em dia só fala de cortar as coisas tóxicas, fazer não sei o quê, dieta espiritual, não sei. Mas para quem realmente tem traumas, tem que fazer isso. Não tem como. Infelizmente. Só quem passa por isso Sim, é que sabe como e é uma lidar. experiência muito única. Então tu é que sabes o que é que te faz mal. E não tem como, tu tens que desfazer do que te faz mal. E eu digo muito, olha, há quem procura ajuda perto de Deus, que é muito bom. Eu sempre digo, se tens essa fundação na tua casa, se tens, tua mãe vai à igreja, tu vais à igreja, é muito bom, ajuda espiritual. Se confias em ir a um terapeuta, tudo mais, vai a terapeuta. É sempre bom ter uma ajuda. Ninguém sempre bom. Exatamente. Ninguém caminha só, exatamente. Então, porque eu adoro, passei de muitos terapeutas, de muitos tratamentos, até encontrar tanto que... E eu ainda continuo a dizer, tipo, eu já estou cansada daquela doutora. Acho que agora eu já quero outra. E não podes ter problemas disso. Porque gera uma questão, já fica uma doença mental também, claro. Né? Porque eu acabei desenvolvendo uma condição que se chama de síndrome de estresse pós-traumático. E isso é uma doença que tu tens que tratar. Então, muitas pessoas não sabem que tem essa doença, que tem transtorno da ansiedade, que tem essas coisas todas. Então, eu tive de tratar mesmo, para poder continuar e ter as minhas atividades normalmente. Porque muitos de nós pensamos, meu Deus, ir para o hospital, eu não sou maluco. Aí está. As pessoas precisam de ajuda, porém não vão atrás da ajuda porque acham que a sociedade vai lhes apontar o dedo. Se eu for quiser ir a um psicólogo, psicólogo, isso é coisa dos filmes. Por que não vais falas de um psiquiatra para eu estou maluco? Exatamente. Então eu acho que temos que quebrar um bocadinho tem que se quebrar questões. muito mesmo, porque mesmo para mim, para eu chegar ao ponto de dizer acho que está na hora de eu ir para um psicólogo,
foi um trabalho. E depois do psicólogo, quando o psicólogo disse, olha, tu tens de ir ao psiquiatra, eu disse, não é possível, acho que eu já não volto nunca mais para aqui. Então, a senhora não sabe o que está a dizer. Exatamente. Então tem esses processos todos. Então nós temos de começar a ver as coisas de uma maneira diferente. As doenças mentais é uma doença como uma malária, até que precisa de mais cuidados, porque são doenças crônicas. E infelizmente aqui no nosso país ainda são doenças que é difícil de tratar, porque tem um custo elevado também, são sessões constantes, é medicação que é cara, então é um processo. Não facilitam o que acaba talvez algumas pessoas ficando mais frustradas. Exatamente, sim. Por não estarem a ver o tal desenvolvimento imediato. As artes plásticas foram para si algo libertador? Sem dúvida. Acredita que uma vez teve uma senhora que foi visitar a casa e ela disse, olha, por acaso ela é médica, é pediatra infantil, né, pediatra, então, e psicóloga infantil, e ela disse assim, por que tu só pintas quadros escuros? Então, eu fiquei assim, e de facto, quando eu comecei a pintar, pintava muita coisa escura. Então ela disse, tu tens que ver isso, talvez tenha alguma coisa a ver com a tua forma de te libertar. Então eu fui tentar pintar já com cores, tipo pegar um amarelo, um rosa, e eu não conseguia pintar cores. O mundo para ti ainda não era assim tão colorido. E eu nem tinha me dado conta disso. Então quando eu comecei a experimentar, quando eu comecei a fazer o tratamento, e quando eu aceitei que sim, eu preciso de ajuda, comecei a ter ajuda e tudo mais, e foi quando eu experimentei já pintar cores e foram saindo, e foi quando eu fiz a minha segunda exposição, que foi uma exposição grande e de facto bem colorida, e cheia foi um sucesso. Acho que para mim até hoje é a minha exposição favorita, os meus quadros favoritos. Como é que se chama a exposição? A exposição uma coleção, chama-se Cuibonde, que é onde era... uma homenagem à minha avó, né? A avó Doroteia. Nós tínhamos o mesmo nome. A outra dádiva de Deus. Exatamente. Então é muito... Então foi muito especial. Que retrata muito a força feminina, né? Minha avó era camponesa, e saía de manhã bem cedo, voltava também cedo, e sempre com as coisas, e caminhava quilômetros com as coisas que trazia lá, de Cuibonde, lá na machamba, onde ficava lá na baixa, onde tinha a machamba dela. Enfim, é uma mulher que todas nós aprendemos muito com ela. Então, é isso. Tu carregas um legado maravilhoso, tens uma estrada maravilhosa, apesar de algumas diversidades, isso é de levar, porque, como disseste, nunca te fez parar. E ainda frisaste que ainda não chegaste aonde queres chegar. Então eu tenho certeza que as pessoas que estão lá em casa estão prontas para sair da cadeira e da vida de conforto, da zona de conforto que estão inseridas, porque disseste uma coisa muito, muito interessante, Dora. A vida é o bem mais precioso que nós temos, então não devemos desistir dela, seja por qualquer coisa que nos aconteça na vida. Então, como eu disse, o segredo da alma é isto. É nós nos soltarmos e podermos contribuir para que haja uma sociedade melhor, porque esta mesmo está um bocadinho degradada, até podre, onde as pessoas se preocupam mais com a aparência e em cuidar da vida
do outro, mas no mau sentido, porque se fosse no bom sentido, fariam como a Dora, seria uma ativista social, cuidaria dos direitos humanos. Então é de louvar a tua coragem, a tua garra. Como é que está a funcionar ou como é que funciona a fundação? A fundação tem ali o nome, Alberto Joaquim Chipante, e nós funcionamos muito com aquilo que são os desejos do nosso patrono, que é o general Alberto Joaquim Chipante. E ele agora está com 84 anos. Está na flor da idade ainda. Pois jovenzinho. E com uma vontade de jovem mesmo, porque ele ainda quer fazer muito. Ele ainda é extremamente apaixonado pela vida, pelas conquistas, por ver um Moçambique melhor. Ele não fala nada senão ver um Moçambique melhor. E tu fala és a prova muito disso, não é? Eu sou muito fruto dos ideais do general, e eu sou muito fã dele, então eu sou um pouco suspeita, porque sou muito fã dele. E aprendi muito com ele. Eu até formei-me em política, mesmo por crescer muito nesse meio. E por ele ser o seu ícone. Isso é verdade. Então ele é, enfim. A fundação foi muito interessante como começamos, porque ele, quando fez 80 anos, nós não ficámos todos a pensar, o que é que vamos oferecer, general? Tipo, ele vai fazer 80 anos, quando fez 79, na altura tinha 79, o que é que a gente vai oferecer? Senão já tem tudo, né? Não vamos comprar uma camisa, não vamos comprar gravata, esquece. Vão lhe oferecer 500 gravatas, eu não sei o quê, essas coisas todas. Então, ele sempre fala que ele queria fazer a fundação, queria não sei o quê. Então, nós como família, vamos organizar, sentamos lá com o advogado lá da família e vamos correr com o processo. Que ele foi 1 ano antes dele fazer os 80 anos. Começamos a correr porque é um processo aqui no nosso país, mas isso até é bom porque tem que ver todas as coisas ali, as fundações, eles têm um sistema complexo, exatamente, tem um sistema complexo e tudo mais. Levou o tempo que foi necessário, e quando chegou o aniversário dele, a gente lá ofereceu a ele, já com logotipo e tudo, pusemos lá numa tela enorme, Fundação Alberto Joaquim Chipante, enfim, foi uma emoção muito grande. Só visto. Então, e nós íamos sempre sondando, tipo, pai, se tiveres uma fundação, o que é que tu gostarias que a fundação tratasse? O que gostarias de fazer? Ele, claro, eu quero ajudar a todos os jovens, mas isso é muito vago. Sim, vaguíssimo. Sim, nós, vamos ali, vamos ajudar, claro, prestar apoio solidário, iniciativas nesse sentido, vamos fazer. A segunda coisa, eu quero muito poder ajudar os meus colegas antigos combatentes, os seus filhos e tudo mais, nós não tem para onde, já está ali. Próximo ponto, vamos fazer isso. E outra coisa que ele gosta, educação patriótica. Ensinar os jovens a seguirem o legado de Eduardo Mondlane, de Samora Machel, da libertação, porque ele sempre fala, tanta gente libertou do colonialismo, agora é a libertação do homem e a libertação econômica do país. Então, é algo que tem que se cultivar, mas tu tens que saber primeiro o que é que tu estás a libertar. Então, o sentido de patriotismo e soberania tem que estar muito patente neste ser humano que existe. Porque, infelizmente, somos um mundo vasto, formado por várias sociedades. Então, nós temos que defender aquilo que é a nossa sociedade. Então, e temos que conhecer, saber o que é Moçambique, de onde é que a gente vem, para saber para onde é que a gente vai. Então, era muito nesse sentido que a fundação baseou-se nesses 3 pilares. Calhou que, logo no ano seguinte, nós começamos a ter a questão dos ataques em Cabo Delgado. E aquilo criou muitos deslocados, que é muito bom corrigir isso. As pessoas falam de refugiados, não são refugiados. Refugiados é o outro sentido, então que são deslocados mesmo, são internos. Então, os ataques começaram em Macomia, na altura, que é costa, mas meio da província, e nós tínhamos
uma instância familiar. Tínhamos lá gado, tinha uma casa lá de férias e tudo mais, uma praia muito bonita. E aconteceu que as zonas ali perto estavam a ser atacadas. Então nós começamos por acolher as tropas que vinham lá. A primeira força policial que chegou lá ficava em nossa casa. Então eles acabaram ficando lá, acamparam lá durante todo esse processo. Então depois veio o ciclone Kennedy e depois acabou destruindo a casa e nós não conseguimos chegar lá mais. Só que os ataques foram se intensificando, que foram chegando mais a norte da província, mais adentro, que já iam chegando quase perto da Moeda. E a maior parte dos deslocados paravam em Moeda e de Moeda iam para a Tanzânia. Então em Moeda nós acabamos emprestando a nossa casa, era com uma espécie de um pit stop ali. As pessoas vinham, usavam água, lavavam roupa, cozinhavam, depois dali saíam para a Tanzânia. Então fizeram vários, tinha um acampamento ali mesmo no jardim da nossa casa. E nós mandávamos comida para lá, uma série de coisas que a gente enviava. Só que a situação foi crescendo mesmo, chegou até Pemba. Quando chega até Pemba, nós já tínhamos de começar a intensificar as campanhas. Já íamos chamando amigos daqui de Maputo, as pessoas que queriam apoiar. E daí que começaram as primeiras ações da Fundação, oficialmente, quando a gente já começou a aparecer na televisão, com os apoios emergenciais. E, no entanto, um dos parceiros que estava connosco disse, olha, nós estamos tão solidarizados com esta situação, gostaríamos de fazer mais. Nós gostaríamos de apoiar a Fundação. O que vocês acham que a gente pode fazer? Dizemos, olha, tem ali um lugar que o governo deu para a primeira aldeia de deslocados na altura, que ficava em Metus, que fica em Metus até agora. Então dissemos, vamos apoiar esta aldeia, vamos pôr aqui uma escola e um hospital. E com a graça de Deus e com estas mãos que ajudaram, nós conseguimos fazer a escola com 6 salas de aulas, acolhe 1000 e tal estudantes, que é uma coisa maravilhosa. E temos ao lado da escola, temos um hospital, que ainda estamos à procura de apoios para poder equipar. Então, que a gente chama de Complexo Renascer. Então, que é um lugar que a gente sempre vai lá, volta, e não queremos deixar, temos sempre iniciativas para poder trabalhar. Este é o 2º ano que a escola vai funcionar, conseguimos já com algumas iniciativas, material escolar, uniforme. Então, mas são coisas que a gente faz e é mais do que gratificante. A gente diz, é por isso que estamos vivos, né? E não acredito que as coisas só aconteçam por acaso. E quando eu estou lá, no meio dos meus meninos, dos meus trabalhos, é uma outra energia. É totalmente diferente. Vês? Porque é uma população, quando eu digo os meus irmãos, né? Eu vi algumas daquelas pessoas, quando acabavam de chegar, pessoas extremamente traumatizadas. Imagina só, eram mais mulheres, crianças e velhos. Por quê? Porque os homens, a maior parte, foram decapitados ou foram recrutados. Então, eram só crianças, mulheres e velhos mesmo. E era todo mundo muito assustado, extremamente assustado. E agora a gente volta, 3 anos depois, já todos te recebem com um sorriso diferente. Então, é outra coisa. É de louvar. Aquilo é o meu champanhe, é a minha Louis Vuitton, não sei o que é outra coisa. É a cerejinha no topo do bolo. É uma satisfação que não tem preço, não tem preço. Não tem preço, este momento é priceless mesmo. Obrigado por sem chorares, conseguires ter aberto o teu coração, a tua alma e contar aquilo que são os segredos dela. Para mim e que quem está lá em casa a ouvir, obrigado de coração, obrigado por seres essa dádiva de Deus, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela presença, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui nos Segredos,
e podermos todos desfrutar da tua companhia. E olha, como falamos tanto do livro, eu trouxe aqui para ti, são 2 cópias, então Uau. vou pedir emprestado a tua caneta. Deixa eu só deixar aqui uma mensagenzinha. Que honra. Né? Para meu querido irmão aqui. Que honra mesmo, que honra. Onde é que nós podemos encontrar o Pois livro? o livro foi chancelado pela Escolar Editora, então temos em todas as livrarias da Escolar Editora, Edifício 24, na 24 de Julho, no Maputo Shopping, tem na Mabuco também, Galeria do Porto, Fundação Leite Couto. Quem está na Beira tem na Livraria Funza e em Cabo Delgado temos na Sogral. É verdade. Então, o meu já cá canta e vocês dirijam-se para todos esses sítios que a Dora disse, para poderem adquirir esta terapia que é uma mais-valia para a nossa sociedade e que vai ajudar a milhares e milhares de pessoas a se recomporem, a voltarem para a vida, a olharem para a vida como um bem maior. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Já tenho aqui a minha terapia surda. Pois é, o livro é uma composição muito especial porque conta com a ajuda de alguns amigos, tanto com a capa. Foi muito feito em família. Okay. A capa é uma ilustração da Taíla Carrilho. Um beijinho para a Taíla, que é um ser humano excepcional. Exatamente. E melhoras para ti. Exatamente, é uma amiga de coração, quer dizer, não é amiga, é irmã, exatamente. Então tem também ilustrações lá dentro do livro, que é do Celso Yokshan, então que é um artista, exatamente. Abraço, mano. Sim. Foi prefaciado pela Ministra da Justiça e temos o prólogo que foi feito pelo Negro, que é um poeta, narrador, contador de histórias, escritor também. Então é um livro, não porque fui eu que escrevi, mas ele leva muito aquilo que sou eu. As pessoas que estão perto de mim têm muita alma, vamos dizer assim, tem muita alma. Então. Tem muita alma que nós precisamos desvendar aqui e enxergar e mergulhar em todos os segredos que ela consegue transmitir para nós. Bem, obrigado por esta oportunidade. Eu sou o Preto e este é o Segredos da Alma. Segredos da Alma. Quando o meu amigo convidou-me para fazer este podcast, primeiro gostei do nome Segredos da Alma. Eu acho que todo indivíduo, todo ser humano tem segredos. Mas eu acho que o meu amigo Preto, que é um amigo de infância, um amigo da zona, não quer dizer segredos, necessariamente um segredo. Ele está a falar de coisas que a gente tem que possa partilhar para uma outra pessoa ou para várias pessoas, que pode ser um added value, uma coisa que vai agregar mais valor na vida da pessoa. Portanto, obrigado, Segredos da Alma, obrigado por eu estar aqui. Eu sempre penso de uma forma. E a minha forma de pensar é muito... Às vezes as pessoas pensam que é uma forma muito contraditória. Por quê? Eu não tenho segredos de como chegar a um nível de sucesso. Eu ainda, por mais que as pessoas possam me dar esse título de um empresário
que é de sucesso, eu ainda não cheguei lá. O que eu acho é que é tudo um processo. E eu ainda estou nesse processo. Como um jovem de 40 e tal, tenho um espírito muito jovem, acho que nós todos temos que partilhar estes conhecimentos, partilhar o processo para a outra pessoa beber um bocado, motivar esta pessoa e ver que é tudo passo a passo. Portanto, o que eu deixo aqui no Segredos da Alma é: vamos nos apoiar mais. Jovens, nós jovens temos que nos apoiar, nós jovens temos que partilhar informação. Não é só esperar de conferências, seminários e para fazer um networking, não. Nós também temos que juntar-se a nós próprios, amigos e etc., família, e partilhar estas informações para ver se eu tenho uma coisa que pode agregar valor a uma outra pessoa ou podemos trabalhar juntos. Isto é muito importante e só assim é que nós vamos mudar a África. Não é mudar o país. E temos que pensar como é que o primeiro mundo, como é que eles chegaram ou estão a chegar onde chegaram. Porque nós, africanos, temos uma mente muito fechada. E a nossa mente é sempre de eu peguei o meu e é segredo. Isto não pode ser assim. E a outra coisa que eu digo sempre é disciplina. Porque eu venho de uma disciplina. Eu comecei a trabalhar com 19 anos nos Estados Unidos. Fui uma pessoa com este privilégio de ter ido para fora. Aprendi muito quando fui, mas trabalhei de tudo. Já tirei neve, já trabalhei em restauração, já trabalhei a parquear carros para estabelecimentos e foi tudo um processo até começar a entrar no mundo corporativo, onde trabalhei para T-Mobile, trabalhei para a Marriott, que é um grupo de hotéis. Portanto, isto foi tudo um processo. Então, o que eu digo é a disciplina é muito importante. Onde vocês ou onde a pessoa puder ganhar experiência, não pensar só no valor monetário. Temos que pensar também na experiência. Portanto, estas dicas que eu dou não são coisas que as pessoas ainda não ouviram. Ouvimos sempre com os masters de comunicação ou os masters de talk shows, mas isto é dito porque isto é real. Não há sucesso sem estes passos todos, que é a partilha de informação, juntar-te a pessoas que te vão agregar mais valor, boas energias, disciplina, obedecer o processo todo, respeitar esta máquina toda que não é necessariamente máquina, mas respeitar estes capítulos, chapters of your life. Portanto, hoje estou a ser filmado por uma empresa, Fortis Films, e a Fortis Films, que eu não conhecia, eu vou utilizar a Fortis Films para fazer alguma coisa com uma das minhas empresas ou para alguém que precisa da Fortis Films. Eu já estou a pensar aqui e já sei que vou utilizar eles. Porquê? Porque apresentaram-se de uma forma com muito profissionalismo, chegaram a tempo e isto tudo é partilha de nós como jovens a partilharmos informação. Eu vou dar uma informação a alguém desta empresa. Porquê? Porque achei que esta empresa é uma empresa que podes trabalhar com ela. Portanto, esta coisa de nós só pensarmos que
não, eu só vou fazer um trabalho e esse trabalho é um trabalho que depois, pronto, o meu cliente é que está-me a pagar, mas daquele trabalho podem sair outros trabalhos. Portanto, esta é a dica que eu deixo para Segredos da Alma. Eu vou continuar passo a passo, vou continuar o processo, vou continuar a aprender e espero que nós, como jovens, conseguimos juntar-se e melhorar o país e sermos juntos todos, melhorarmos a África, porque eu acho que está na hora de... já teve momentos e alturas que nós sempre íamos buscar de fora, íamos pedir e sempre a pedir ajuda, mas eu acho que temos tudo, recursos, pessoas inteligentes para a África e para Moçambique brilhar. Obrigado, Segredos da Alma. O meu nome é Tani Kabir.